Então vamos iniciar aqui, né? Já iniciamos aqui a gravação. Uma boa noite, né, a todos. Muito obrigado aqui pela participação. Nesse momento nós iremos dialogar, né, trazer um importante tema, certo? Um importante tema para Maracanaú, né, para as políticas públicas, que é o selo Unicef. Hoje a nossa reunião, né, dos tutores trazendo essa temática. Nossa querida aqui, professora Jaiane, vai fazer a abertura oficial, certo, turma? E trazer que o selo Unicef é essa iniciativa, né, do Fundo das Nações Unidas, né, para criança e adolescência, né, para trazer realmente esses avanços reais, né, tanto na promoção e na garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, certo? Então, a Glauciane, articuladora, né, do selo, articuladora do selo Unicef nessa edição, né, na edição também passada, é secretária executiva, né, da Secretaria da Assistência Social, foi a nossa secretária, né, da assistência, e é uma grande parceira, né, Glauciane, já esteve conosco no Polo aqui, em 2019, e aí nós ficamos muito felizes, Glauciane, por contar com você aqui novamente. E aí a professora Jaiane, nossa coordenadora, vai lhe recepcionar, né, dando as boas-vindas oficial aqui. Só o microfone, Jaiane, tá desligado. Boa noite a todos, especialmente a nossa colega Glauciane, né? É um grande prazer tê-la conosco mais uma vez aqui no Momento do Polo. Tivemos a honra de tê-la presencialmente em um momento riquíssimo. Agora, nesse novo formato, né, digital, ela também se faz presente. Então, nossos sinceros agradecimentos pela sua disponibilidade. Nós sabemos o quanto sua agenda é corrida. Mesmo assim, você está tirando um tempinho para estar aqui falando um pouquinho, né, desse importante programa, na verdade, para o nosso município. O selo Unicef, para quem é de Maracanaú, para quem conhece, sabe que é uma discussão em pauta constante, porque Maracanaú é como se fosse exemplo, né? Também nessa tomada de iniciativas. Eu lembro que desde quando eu cheguei em Maracanaú, a Glauciane vai falar um pouquinho mais, mas é colocado em pauta muito importante a questão do selo Unicef, né, da conquista desse selo, e que permanece sempre constante. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, aos tutores que aqui estão também, os nossos alunos e a nossa equipe, e falar que nós estamos muito curiosos. Eu acho que também tem gestores na sala, para escutar um pouquinho, né, de uma pessoa que está à frente e também que tem propriedade para falar sobre o assunto, que muitas vezes nós não participamos das reuniões que a Secretaria de Educação está envolvida, né? Nós sabemos que sempre tem um representante, mas nós sabemos as informações um pouco resumidas. Então, agora, acho que nós vamos, né, aprofundar o conhecimento sobre esse tema e também a importância disso para o nosso município. Obrigada, Glauciane. Boa noite novamente, obrigada a vocês. E aí, eu já começo, é? Já sim, sinta-se em casa, viu? Glauciane, Um e minutinho que novamente não. só reafirmar esse agradecimento da Jaiane, né? Eu sou testemunha, certo, da sua agenda, né? Sei bem da sua agenda, viu, Jaiane? É muito corrida mesmo a agenda da Glauciane, muitas reuniões, muitas mesmo, e ela tira esse tempinho para nós. Está cansada, desde de manhã trabalhando e estudando, mas ela disse, Afonso, eu vou e pode contar comigo, né? Então, muito obrigado, Glaucia, novamente, viu, por estar aqui conosco. É um prazer, Afonso, porque diz que quando a gente faz as coisas que a gente gosta, a gente cansa menos, né? Quando eu era mais nova, eu dizia que a gente não cansa, mas agora eu já estou dizendo que a gente cansa menos. Mas é um prazer sempre, né, estar em grupo. Gosto mesmo de estar presencialmente, mas como a gente não pode, então a gente vai se adaptando ao que é possível, né? Para não perder os contatos, permanecer nesse vínculo de grupo, que eu penso que isso fortalece a nossa luta, né? Nosso cotidiano. Então, o Afonso me convidou, eu já agradeço em nome dele e da Jaiane, de todos, né, aqui do Polo, AB Maracanaú,
para que a gente possa vir aqui compartilhar essa experiência e essa estratégia, né, que é voltado para a garantia dos direitos de criança e adolescente do nosso município. Eu tenho quanto tempo, hein, Afonso? Só para eu me organizar aqui, porque apesar de que a gente trouxe bem pouquinho slide, exatamente para... Não, uns 40 minutos, 30, né? Você fica à vontade. Tá bom, então. Então, gente, né, o convite foi para trazer essa experiência do selo, e aí eu vou tentar fazer aqui um gancho do porquê, né, que é importante, por que eu considero ser tão importante estar aqui dialogando com um grupo de tutores, né, de gestores, de pessoas que estão coordenando, estão à frente, estão cuidando do nosso polo AB, né, de educação em Maracanaú. Que assim, e também dizer que eu estou aqui, o Afonso falou, né, no momento eu estou como articuladora do selo, e o selo tem uma comissão, né, a estratégia Selo Unicef, ela tem uma comissão que é formada por várias secretarias, especialmente secretarias da área social, pelo Conselho Tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente também compõe, e o Conselho do Direito da Pessoa com Deficiência. Então, é uma grande comissão formada por mais de 30 pessoas que são nomeadas através de uma portaria do prefeito para ficar à frente das atividades. E aí, como é uma comissão grande, e essa comissão ela acaba agregando atividades não só do Selo Unicef. O Selo Unicef acaba sendo o carro-chefe da estratégia voltada aos direitos da criança e adolescente, mas também a gente tem o programa Criança Feliz, que vocês vão ver um pouquinho também aqui na frente eu falo, e também uma estratégia que é o programa Prefeito Amigo da Criança. Então, são 3 grandes estratégias que estão voltadas para que o município priorize a criança e o adolescente, né, nas suas políticas públicas. E para falar, e aí o carro-chefe é o selo Unicef. Então, vou falar, focar talvez mais, mesmo na experiência do selo, e assim, dizer que a importância de a gente estar aqui socializando, trocando essas informações, é porque a estratégia, a ação voltada para a criança e adolescente, ela não é só do poder público, né? Se a gente pega, se eu não me engano, o artigo 4º da nossa Constituição, que se traduz no Estatuto da Criança e Adolescente, né, ele vai dizer que é dever da família, da sociedade, do poder público, de todo mundo, do mundo todo, olhar e cuidar, né, dos direitos da criança e do adolescente. É igual aquele provérbio que eu acho que também é um provérbio africano que diz: é preciso uma aldeia para educar uma criança ou adolescente. Então, eu parto desse lugar, que é uma ação que muito de responsabilidade do poder público estatal, mas que é importante, é necessário que a sociedade como um todo se aproprie dessa estratégia e dessa consciência, né, da importância de priorizar crianças e adolescentes nas suas ações. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos várias ações que, por exemplo, o Polo AB Maracanaú pode sugerir ações, atividades dentro das atividades que acontecem. Por exemplo, a gente vai ter, está previsto para ter em novembro, 2 grandes momentos que está dentro do selo Unicef, que é a Semana do Bebê e a Semana de Prevenção aos Homicídios, do projeto Cada Vida Importa, que inclusive hoje teve um evento puxado pela Assembleia Legislativa de Ceará. Então, tem várias ações que é possível que vocês, por exemplo, possam propor atividades que vocês possam, enquanto Polo AB, enquanto tutores, enquanto uma sala específica de um determinado curso, entrar como parceiro, entrar como um parceiro mesmo, na organização e na realização, né? Em tempos de pandemia, realização de lives, realização de várias atividades, ou atividades presenciais, determinado curso que tem uma temática que possa contribuir com a qualidade de vida, seja da gestante, criança e adolescente. Então, é nesse sentido que também é importante a gente estar trocando aqui essas figurinhas, essa experiência.
Então, dito isso, vou me deter aqui nos slides, a gente tem essa comissão, como eu falei, que é uma comissão bem ampla, intersetorial, que ela é responsável por essas 3 grandes estratégias, selo Unicef, Criança Feliz e Fundação Abrinq, Prefeito Amigo da Criança. O selo é a estratégia mais antiga. Inclusive, a gente fala que o município, como o próprio Afonso falou, se eu não me engano, está bicampeão, está rumo ao terceiro reconhecimento. Mas, na verdade, o município já teve reconhecimentos anteriores, no ano 2000. Inclusive, o selo Unicef ele nasceu em 2000, aqui no próprio estado do Ceará. Né? Ele nasceu fruto muito de uma necessidade, de uma reflexão, de um problema que era a questão do analfabetismo, né? Da dificuldade de alfabetizar nossas crianças e adolescentes em idade certa, e da questão da desnutrição. Então, o Nordeste como um todo, né, sofria muito na década de 90 para entrar nos anos 2000, essa problemática da situação da desnutrição das crianças e da dificuldade de alfabetização na idade certa. Daí surgiu no Ceará uma possibilidade de premiar, né, de reconhecer os municípios que tivessem um empenho maior nesse sentido. A partir daí foram, principalmente na pessoa da professora Estela Naspolini, não sei se vocês aqui devem conhecer, né, que foi uma grande mestra na educação do estado do Ceará, e ela cunhou, junto com o Unicef, né, esse diálogo, essa possibilidade, e aí foi ampliando. A primeira edição do selo foi em 2000, foi inclusive quando se expandiu muito os conselhos tutelares no estado do Ceará, porque o estatuto é de 90, né, a lei do ECA é de 90, e a gente só foi ter uma grande quantidade de conselhos tutelares, próprio Conselho de Direito funcionando, né, algumas questões, chamando a atenção mesmo para essa questão da primeira infância, especialmente esses 2 problemas, na década, no início dos anos 2000, através dessa experiência do selo Unicef. E aí, então, nasceu aqui no Ceará, em cima dessas 2 temáticas, mas aí foi se expandindo. Hoje está em todo o Nordeste brasileiro, e também parte de Minas Gerais. Ficou um tempo entre o Nordeste e o semiárido, pegando uma parte de Minas, e agora também está na Amazônia. Né? Já está com algumas edições que está também junto aos municípios da Amazônia. Então, o selo é essa iniciativa do Unicef para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos das crianças e adolescentes em municípios do semiárido e da Amazônia Legal brasileira, certo? A metodologia inclui o monitoramento de indicadores sociais e a implementação de ações que ajudem a cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. É simples assim. São indicadores que vai dizer se a vida de crianças e adolescentes está melhorando ou piorando. E aí, assim, o município, ele para ser reconhecido, ele não precisa estar 100% em tudo. Ele precisa mostrar que está se empenhando, que melhorou indicadores. Por exemplo, um indicador que a gente conseguiu melhorar, foi muito importante no município, nessas edições, foi a questão da distorção idade-série. A gente tinha uma distorção muito alta das crianças que não conseguiam acompanhar e que tinha, né, uma idade muito, muito maior do que o que a série, então, distorção idade-série, que a Secretaria de Educação fez um trabalho bem interessante e a gente conseguiu, nessa edição agora, reverter essa situação. Essa edição ela também foi muito comprometida com a pandemia, né? O ano 2020 foi um ano que todo mundo já sabe das dificuldades, eu não vou aqui estar me detendo nesse sentido, mas que mesmo assim a gente conseguiu, porque aí essa edição agora que a gente ganhou o ano passado, ela pegou dados de 2017 a 2020, né? São 4 anos, é o período da gestão do prefeito que a Unicef passa avaliando, né, acompanhando os indicadores, e que também tem várias atividades que são concretas, como realização de fórum comunitário, que vocês também serão convidados para participar dos fóruns comunitários, talvez ainda tenha esse ano, a gente está aguardando sair o material impresso da metodologia, mas a gente tem a análise de indicadores e também tem atividades, né, concretas nesse sentido. Por exemplo, essa Semana do Bebê, como eu já falei, essa semana Cada Vida Importa, os fóruns comunitários e por aí vai.
Essa foto que tem aqui do lado foi uma das atividades da Semana do Bebê, no ano de 2019, que foi a última que a gente conseguiu realizar, assim, com público, né, com movimento, com contato, com abraço, com muito mais afeto do que pela virtualidade. Então, é de responsabilidade dos municípios, né, garantir um trabalho intersetorial e democrático, através de quê? Da realização de ações para o fortalecimento dessas políticas públicas que gerem resultados sistêmicos. Em que sentido? Um resultado, muitas vezes, não é só de uma secretaria, não é só de uma política, ele é sistêmico, ele acaba envolvendo e mexendo com várias secretarias e também com iniciativas, né, com outras, poder público, privado, enfim, é sistêmico nesse sentido, que ele raramente você tem uma ação que diz respeito a só uma política, e também, se você consegue fazer uma ação sistêmica, o resultado ele também acaba sendo sistemicamente acompanhado e impactado na sociedade. O monitoramento e avaliação dos resultados de forma constante. Então, a gente, como eu já falei, a gente passa 4 anos fazendo essa análise, essa avaliação dos indicadores. Pode passar. Afonso, pode passar. Pronto. O Prefeito Amigo da Criança, ele é uma iniciativa da Fundação Abrinq, nós estamos na 7ª edição desse programa, né, Prefeito Amigo da Criança. Ele visa mobilizar os gestores municipais a implementarem ações políticas, é bem parecido, mas ele tem um foco maior na questão orçamentária, ele tem um foco em chamar o município à responsabilidade para que elabore um diagnóstico do cenário da primeira infância e que invista financeiramente, em que tenha realmente orçamento e financiamento para a política da criança e adolescente. Então, ele é mais focado nessa questão orçamentária e financeira. Pode passar. E também de capacitação, ele promove muitas capacitações. Esse programa, Programa Criança Feliz, que a gente chamou de Primeira Infância no SUAS. Ele é um programa que nasceu logo depois do golpe da Dilma, ele nasceu no início quando o Temer assumiu, e ele tinha uma proposta inicial de ser intersetorial, dentro de toda uma lógica, né, o direcionamento, o que deu vida ao programa, realmente uma questão bem interessante, que é identificar, o próprio Unicef, várias organizações internacionais mostraram que investir na criança, né, me parece que cada $1 investido até os primeiros 1000 dias de vida, ele representa tanto uma economia do ponto de vista de que aquele cidadão, aquela criança que tem uma primeira infância bem formada, né, ela vai ter grandes possibilidades de desenvolvimento infantil e de possibilidades na vida. E isso tem uma economia, e eles mostraram lá, através de uma pesquisa, depois eu posso até passar para o Afonso, que investir na primeira infância é um grande caminho para se reduzir, inclusive, as desigualdades sociais. Então, nasceu a partir dessa premissa, tinha uma perspectiva de ser intersetorial, mas, na verdade, o intersetorial, principalmente entre os ministérios da Saúde, da Educação e da Assistência Social, né, que na época era o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que hoje é o Ministério da Cidadania. Só que aí o que aconteceu é que, de fato, só quem realmente teve um maior envolvimento e comprometimento com o programa acabou sendo o Ministério da Cidadania, até porque tem um recurso que operacionalizava visitas domiciliares. Ele é muito focado, esse programa, na realização de visitas domiciliares. E ele se agrega ao programa Mais Infância Ceará, que é um programa do governo do estado, que hoje tem transferência de renda, tem a construção de espaços de lazer, por exemplo, aqui em Maracanaú, a gente tem uma brinquedopraça aqui no Siqueira, que foi construída a partir desse programa. Então, ele também é um programa que é aberto, hoje tem uma discussão enorme no governo do estado para que esse programa realmente seja, na verdade, ele já está como um programa de estado, para que próximos governos estaduais não acabem com esse programa e que permaneça a transferência de renda, uma complementação de quem não recebe o Bolsa Família e que tem crianças pequenas em situação de extrema vulnerabilidade, e as famílias recebem uma transferência de renda de, eu não sei se é R$100 ou R$85, que tinha, não sei se
nasceu com 85, ou é 85 ou é 100 reais, eu não estou lembrando aqui agora o valor. Mas esse é assim, tem a transferência de renda, mas por trás também tem uma série de ações, ele é de natureza multissetorial, estruturado em 4 pilares. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de aprender e tempo de brincar, né? E a transferência de renda em si. Esse é o Mais Infância Ceará. E o Primeira Infância acaba entrando dentro desse arcabouço, que também é voltado para a criança de 0 a 6 anos de idade. Então, esses programas que eu estou falando aqui, pessoal, vocês fiquem bastante, assim, atentos que o que vocês pensarem que pode ser uma iniciativa de parceria do Polo AB, né, com esse programa, com alguma das secretarias que atuam nesses programas, vocês podem pensar e trazer como proposta para a gente, ó, o Afonso está colocando aí, é R$ 100 a transferência de renda. Porque a gente está num momento, assim, que há um cansaço, né? Eu sei que vocês também estão dentro de um espaço público, polo AB, tudo, mas há um cansaço de quem está no cotidiano dessas políticas. Então, às vezes, quem está um pouquinho mais distante consegue ter ideias diferentes, consegue trazer algumas possibilidades de inovação e de, né, de mexer, oxigenar, na verdade, é dar uma oxigenada. Então, sintam-se convidados a serem parceiros desses programas também, tá certo? Pode passar, Afonso. Então, como vocês viram, eu já falei também em relação lá no Prefeito Amigo da Criança, ele fala de diagnóstico, mas, na verdade, também todos esses programas, eles propõem que as prefeituras, né, elaborem, partam de um diagnóstico, a partir desse diagnóstico se constrói um plano de ação que deverá ser feito no primeiro fórum comunitário, para que tenha ações voltadas a identificar problemas que foram vistos, né, no diagnóstico, e a gente já tem problemas que a gente conhece de cara, que são nossos problemas assim, crônicos, como, por exemplo, a questão do déficit de creches, né, a questão da própria violência, né, a questão da necessidade de outro conselho tutelar, que a gente só tem um. Então, a gente, evasão escolar, que o Afonso está colocando aí, exatamente. Então, tem uma série de questões que a gente já conhece, mas que é preciso que isso seja documentado, né? E outros problemas também que a gente não conhece para que componha, né, um diagnóstico e a partir desse diagnóstico a gente parte. Então, aqui é socializando um pouco com vocês que a gente está nessa fase, assim, nesse momento de reelaboração desse diagnóstico, que consistiu, né, em etapas, para que, como uma das etapas para que a gente possa elaborar esse plano municipal da primeira infância. Então, isso aqui está em processo de elaboração, ele está sendo elaborado com fontes de dados secundários e informações de diversas secretarias municipais, como a Secretaria de Educação, a de Saúde, a própria de Finanças, que é a questão do orçamento, a SASC, a SEMAN, a CEINFRA, a SDE, a SET, Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, que hoje é a Secretaria de Segurança Urbana, né? Articulada pela Secretaria de Políticas Sociais de Segov, que as polícias especiais, inclusive, que está funcionando aí no Polo, né? No Centro de Libras, que é um complexo aí, que é o professor Marcelo que está à frente. Então, esse diagnóstico ele vai servir de base para esse monitoramento dessas ações já executadas e apontar para a tomada de decisões em torno dessa questão, né, da primeira infância, da criança e adolescente como um todo. Então, esse diagnóstico ele vai ter dois grandes blocos, que são os indicadores sociodemográficos, apesar de que a gente está com um grande problema pela não realização do censo, né? Não realizamos o censo em 2020, nem temos perspectiva de realizar, né? Talvez com uma mudança aí de governo isso seja possível no futuro breve, mas por enquanto a gente não tem perspectiva da realização do censo, né? Apesar de que até judicializado foi, né? E um outro bloco que é exatamente essa situação da primeira infância, né, no município. Então, a gente está nesse processo de elaboração desse diagnóstico. Esse diagnóstico também, no que diz respeito a dados sociodemográficos, são os dados populacionais, né, estimativa que a gente está trabalhando com essa de 2020, estimativa, porque o censo de fato não tem, mas a gente tem algumas estimativas, a nossa base também de cadastro único, ela também é muito importante para a gente no que diz respeito a identificar a situação de pobreza, extrema pobreza, né? Mas a gente também está mapeando essa questão dos dados no que diz respeito à população, à faixa etária, a sexo. A gente sabe que a nossa maior população é feminina, né?
taxa de crescimento do PIB por setor econômico, as características do domicílio, dados de trabalho, emprego e renda. Isso é o que vai compor o diagnóstico no que diz respeito ao SOS. Aí, no que diz respeito à situação atual da primeira infância, né, no município. A gente está pegando dados de saúde, que envolve informação sobre gestantes, sobre parto e puerpério, mortalidade materna e infantil, vacinação, criança com deficiência. Aqui também, esses dados de diagnóstico, eles também são os mesmos dados que são olhados na estratégia Ser Unicef. Então, esse diagnóstico ele já está sendo feito fazendo uma correlação daquilo que a gente já sabe que deverá ser indicadores, né, do Ser Unicef. Na educação, a gente está buscando informação sobre a oferta de ensino infantil e pré-escola. A gente já sabe que tem uma grande defasagem de vagas de creche, como eu já falei. E também fazendo um mapeamento da estrutura das escolas, né? Especialmente agora com essa questão da pandemia, né? No que diz respeito à questão da proteção social básica e especial, que aí é bem dentro da assistência social, né? A oferta de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, o acompanhamento do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que criança com deficiência tem direito, o programa Bolsa Família, o cadastro único, e também ações de prevenção de prevenção à violação de direitos de criança e adolescente, certo? Pode passar. Ainda na questão da situação da primeira infância, né? A gente está vendo também essa dimensão da violação dos direitos no que diz respeito à vida e saúde, à liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária. Se a gente for pegar o ECA, esses aqui são os direitos que estão lá no ECA, são considerados os direitos, né, que as crianças sofrem violência. Também está sendo verificado os espaços de lazer, se existem ou não, quais são os espaços de lazer que existem no município, a questão do meio ambiente, né? Uma coisa que também foi pedido, esse diagnóstico, a base dele, o instrumental que está sendo utilizado para fazer é um instrumental do IFAM, o Instituto da Primeira Infância. E uma coisa que a gente, nos diagnósticos anteriores, nem tinha visto, nem tinha percebido, era essa questão aqui de a presença de estabelecimentos com produtos de consumo infantil, com o olhar para como é que está essa relação do consumo na primeira infância, né? Como é que isso é estimulado pelas famílias, como é que, no município, qual é o apelo para o consumismo, né, infanto-juvenil, principalmente nessa questão das redes sociais, celular, crianças muito pequenas já consumindo, né, produtos que a gente sabe que impacta, e aí não sei se impacta positivo ou negativamente, mas que tem um impacto, né, na vida como um todo. São novos hábitos de consumo e como é que isso se apresenta como também desafio para as políticas públicas. Tipos de moradia e seus habitantes, né? Se a gente tem uma presença grande de casas coabitadas, qual é a quantidade média de habitantes por moradia, as relações intersetoriais e de articulação, né? Ações de prevenção à violência, estudos e pesquisas, formação aos profissionais das políticas que trabalham a infância, evento, feira. Então, aqui, por exemplo, nessa relação intersetorial, mais uma vez eu reforço, o convite é que vocês se sintam convidados a pensar em ações conjuntas, né, voltadas para esse público, ações seja de estudo, de pesquisa, de formação profissional também, né? Então, todas essas questões. Pode passar, Afonso, acho que está terminando. Uma questão também que a gente está apontando no diagnóstico é esses órgãos de defesa e controle social relacionados à primeira infância, né? Maracanaú é um município que, de certa forma, a gente tem, sim, uma rede de atendimento, né? Nós já identificamos várias fragilidades na articulação dessa rede, na integração, mas nós temos uma comissão, uma outra comissão que vem trabalhando a Lei 13.431, que é a chamada Lei da Escuta. E essa comissão está fazendo um trabalho de mapeamento da rede de atendimento. E a gente vê que nós temos muitos locais onde se atende criança e adolescente. E, às vezes, isso fica tão naturalizado na vida, no cotidiano,
que a gente perde a noção de quanto a nossa rede é relativamente grande. Nós somos um dos poucos municípios que temos CAPES infantil, CAPES AD, CAPES geral, nós temos mais de 30 postos de saúde, nós temos um parque escolar com mais de 40 e tantos mil alunos, temos 11 CRAs, temos CREA, Delegacia da Mulher, temos várias unidades que têm atendimento, né? Temos uma vara privativa da infância e juventude no que diz respeito à questão da justiça, temos promotoria. Então, assim, na verdade, a gente hoje identifica, quando eu fui conselheira tutelar em 2000, a gente começou uma luta para aumentar, ampliar, né, esses espaços de atendimento. Hoje a gente precisa ser ampliado? Precisa, como, por exemplo, essa questão das creches. Ainda tem muita demanda, creche é uma questão que a gente está longe, né, de alcançar uma meta razoável, mas muitas vezes a gente fica, não tem nada. Entre o tudo e o nada, né, existe um bocado de coisa, e a gente costuma muito a ir para os polos, ou é tudo ou é nada. Então, nessa perspectiva de ter uma rede que só precisa, só no sentido assim, de que precisa se organizar, né? Que precisa que a gente tenha uma articulação, uma integração, esse talvez é um grande desafio, no caso, para o município de Maracanaú, porque tem outros que ainda estão para construir uma rede de atendimento, certo? Então, e aqui nessa parte é importante a gente olhar para a existência dessa rede e o desafio de integrá-la. Pode passar, Afonso. Eu acho que a penúltima... eu acho que essa era realmente a última... o último slide que chama atenção para essa questão dessa rede. Aqui eu estou vendo, acabei de ver aqui no chat que a dona Clotilde acabou de se identificar, né, que esse último slide ele chamava atenção exatamente para essa rede, né, e para essa necessidade de integração, e aí entra os conselhos de políticas públicas, o conselho tutelar, né, as nossas unidades de acolhimento, enfim, todos aqueles agentes, né, que podem compor essa rede de atendimento, que devem se integrar em prol dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, é um pouco esse panorama geral, pessoal. Eu fico aberto, olha, eu consegui cumprir meu tempo, 19h37, viu, Afonso? Eu estou quase Glauciane. chegando lá. Eu lhe conheço bem, sei que se deixar vai 2 horas aqui, 3 horas. Você tem o dom da oratória e uma oratória, viu, Jaiane, gostosa, que a gente escuta aqui às 2, 3 horas, viu? Mas eu sei que ela está cansada e amanhã cedinho nós temos reunião, semana do bebê, já, né? Glauciane, eu já até isso, a Nádia colocando aqui, né, a questão da integração em rede, e aí vai a nossa pergunta, né, para você. Qual é a sua principal desafio? Qual o principal desafio que você vê, né, nessas políticas públicas, né, que a gente observa, né, que de um tempo para cá, né, é um desafio mesmo, né, desafiador refletir, né, principalmente a nível nacional, mas você citou agora, né, nos conclamando aqui o polo, né, e aí eu vejo, Jaiane, muitas oportunidades, né, de contribuir, e é um momento importante, Glauciane, de você nos trazer, né, essa reflexão de hoje, porque eu acho que o polo tem esse papel social importantíssimo, Glauciane. Nós fizemos uma pesquisa agora, né, Jaiane, e os meninos que estão aqui da nossa equipe, nós temos 21 instituições aqui, em Maracanaú, né, entre faculdades e universidades. E dessas 21 instituições, somente 2 são públicas, né, que é o nosso polo aqui da, né, o AB, da UES, e o IFCE, de Maracanaú. Então, nós podemos, Jaiane, fazer essa parceria com essas, né, instituição e fazer esse debate da primeira infância, a nível superior, né, porque a educação tem um papel dela, né, mas eu acredito que o nível superior possa dar uma contribuição muito grande, viu, Glauciane? Mas a pergunta qual o desafio que você vê, né, nas políticas públicas que nós podemos fazer, né? Eu lembro muito da Kátia, né, falando da intersetorialidade, né? Então, eu acredito que seja isso também, né, Glauciane? Tentar, não é um trabalho coletivo, né? Você perguntou eu vou dizer 3. Na verdade, eu já falei.
Eu já falei que é essa dimensão da intersetorialidade mesmo, no sentido de que as políticas se vejam como complementares, né? E principalmente que nós que atuamos nas políticas públicas, especialmente nessas sociais, o sujeito que a gente presta nosso serviço é um só. Então, a criança que está lá sendo atendida na escola, ela tem uma família que precisa ser acompanhada pela assistência social para prevenir risco, violação de direitos, né? Fortalecer a convivência familiar e comunitária. E é a mesma criança que vai no posto de saúde ser vacinada, né? Dentro daquela família que vai ter o idoso que precisa da atenção da saúde, da assistência, de uma secretaria de trabalho. Então, essa compreensão, né? Essa compreensão de que nós somos realmente dependentes um do outro, né? E a palavra é dependente mesmo, porque eu dependo que o teu trabalho funcione, aconteça, chegue à população para que o meu também consiga fazer sentido, né? Então, e a gente tem uma referência, por exemplo, do programa Bolsa Família, que existe as condicionalidades do Bolsa, né? E para que uma família receba a transferência de renda, ela precisa dar conta de condições que envolvem a saúde e a educação. E quando isso falha, a assistência social entra numa perspectiva de acompanhamento. Então, a partir daí já vai o segundo desafio, que é dar visibilidade a também esse trabalho. Então, o primeiro desafio é esse que eu já tinha falado, só complementei, que é a integração e o trabalho em rede. O segundo desafio, eu vejo que é dar visibilidade ao que a gente faz, porque a gente ainda consegue chegar pouco nas famílias, né? Assim, no geral, a população tomar conhecimento. Isso a gente, no próprio selo Unicef, a gente vê muito isso. Quando a gente vai sentar, quando a gente olha para esse diagnóstico, por exemplo, a gente vê assim, a gente faz muito. A gente pega, por exemplo, os números da saúde, os números do hospital, a Nádia está aqui, né? O que o Hospital de Maracanã faz, o que o Hospital da Mulher, o que as ações, né, o serviço social lá dentro do hospital, que esse hospital previne, gera de vida, isso não é mostrado. A gente não consegue mostrar a educação, né? Um campo que tem, quantos a gente conseguiu avançar muito na educação, construindo espaços de lazer, como as quadras, e falta dar visibilidade a isso. Eu penso que é um grande desafio é que o poder público consiga dar visibilidade, e essa visibilidade no sentido, sabe de quê, Afonso? De fortalecer o pertencimento. Eu costumo dizer que ninguém gosta ninguém se sente bem, ninguém se sente parte de algo que é feio. Então, se eu tenho uma cidade bonita, se eu tenho uma escola bonita, eu quero mostrar. Eu mostro, né? Eu me sinto parte daquilo. O lugar de vocês, o Polo AB. Né? Se tiver tudo caindo nos pedaços, se tiver tudo feio, não sei, a gente está com dificuldade de estruturar em todo canto, mas eu estou falando de pertencimento. E se tiver, eu preciso me sentir parte disso para buscar melhoria, inclusive. Então, essa visibilidade, não só por propaganda, não é propaganda, mas é mostrar a importância da política pública e quanto ela realmente faz. Porque olhar o que não é feito é muito mais fácil. Então, a gente tem um desafio de mostrar o que é feito para estimular que seja feito mais. E, às vezes, isso é um desafio complexo. E, por fim, a questão da sensibilização dos gestores, assim, porque muitas vezes a gente tem um corpo técnico que interage, às vezes tem uma parceria, mas, assim, a gente ainda tem carência de gestores sensíveis realmente para essa importância das políticas públicas, para que os planos, os documentos, os planejamentos, a gente está agora em pleno momento de elaboração do PPA. Então, muitas vezes, né, a gente vai levar como uma proposta essa questão Agora, o prefeito acabou aliás, acabou não, porque na campanha o nosso prefeito, candidato, quando era candidato, ele assumiu um compromisso com o Ministério Público de 30 compromissos voltados à criança e adolescente. Isso. É outra coisa que a gente vai levar para a comissão e vai discutir, vai apresentar. Então, me pergunta quem é que sabe disso. Né? Questionáriozinho para responder, né, Galciane? Com 90 questões, e quando você olha para o questionário, se aquilo ali fosse, aquelas perguntas fossem tudo positivo, pronto, nós estávamos quase que no céu. Mas os gestores não tem conhecimento disso. Você vai perguntar
o secretário de Saúde, a Educação, tudo. Muitas vezes o que é planejado está um pouco destoado do que é a necessidade. Acontece de ter afinidade, isso é muito bom, mas falta essa integração também, ainda assim, desse corpo, como é que eu posso dizer? Dos gestores mesmo. Quando eu era secretária na gestão passada e articuladora do selo, era uma luta para eu conseguir juntar esses três, nós três, né? Eu, professor Marcelo na época e Neto no Torcap. Então, cada um às vezes falava uma língua, cada um puxava para si a sardinha, como é que diz? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, cada um puxava e eu mesmo fazia isso. Dentro quando você está com a farinha pouca, você quer puxar para o seu pirão. Então, acho que falta essa questão mesmo entre nós, né, gestores, de compreender que é um mosaico, cada um tem o seu pedaço, mas que depois vai formar um desenho que precisa estar integrado e completo para que chegue o resultado na população. Então, acho que esses três grandes desafios são norteadores. Pronto, muito bom mesmo. Turma, se você tiver alguma pergunta, né, pode estar levantando a mãozinha e perguntando aqui a Galciane, viu? Dona Clotilde, a Nájila aqui do hospital, representando o hospital tão importante, né? O Hospital de Maracanaú aqui conosco. Muito obrigado. Afonso, Pode fazer uma pergunta. Eu achei interessante quando ela citou logo no começo as formas que o Polo poderia estar trabalhando em parceria, né? E aí casa muito com o nosso mês, que é o que nós temos na nossa agenda, que nós ficamos de discutir uma ação social envolvendo o Polo, já que todos os anos nós sempre pensamos em alguma coisa e colocamos em prática, né? A questão da doação de sangue, quando veio a pandemia, aí nós pensamos em outro formato, quando a ação de cestas básicas, mesmo mobilizando a equipe, né? Para os servidores que trabalhavam nos serviços gerais de portaria. E aí, esse ano, nós estamos com esse desafio. Então, eu acho que é pensar aí também nessa proposta que ela já colocou no começo, como o Polo pode estar se articulando para estar participando, né, com ou, não sei, alguma ação. Nós temos até, Glauciane, pedimos, na verdade, alguma sugestão sua, como poderia ser, né? Você falou da questão do adolescente, né? Da questão... Pois já tenho duas sugestões. Pronto. A Glauciane, Jaiane, acho que ela não conheceu o nosso ateliê quando ela foi, né, lá no Polo. Ela ficou só na sala lá da matemática. Mas o ateliê, Jaiane e Glauciane, um trabalho com as crianças seria essencial, fundamental, viu, Jaiane? Articulado com os nossos tutores, com os alunos, né, de artes. É extraordinário. Glauciane, aquela mostra que nós fizemos lá, os materiais eram do Polo, viu? Do Polo, Vixe, agora esqueci o nome, Jaiane, os que a gente colocou. Que é os flips, né? Que é o cavalete. Perfeito. E os cavaletes. Perfeito, Glauciane. Aqueles cavaletes foi todo o Polo, viu? Pois é. Nós estamos com duas situações, Jaiane, que é o apoio aos meninos a partir de 15 a 18 anos que não tem CPF, que precisam fazer o cadastramento para o Covid, porque o CPF, a primeira via, a gente não paga, né, Afonso? Tira tira. Então, pela Receita Federal. Isso. Pois é, nós estamos precisando de uma ação que ajude, que contribua a ter um espaço com internet que possa apoiar os meninos e os adolescentes, porque aí tanto para tirar o CPF, né, como também para fazer o cadastro da vacinação do Covid, porque abrimos o cadastramento para esse público e como não é obrigado ter, né, assim, quem está nascendo agora já faz o registro, já tem o CPF, mas esses meninos dessa faixa etária, exatamente dessa juventude aí, 16, 17 anos, a gente está com um público muito grande. O pessoal da educação estava fazendo o levantamento, a última vez que eu vi era mais de 8.000 adolescentes dentro de uma faixa etária, se eu não me engano, de 10 a 17 anos, por aí, que não tinha CPF. Então, e muitas vezes, porque moram em áreas que a gente não tem internet, ou não sabem mesmo, porque para usar o WhatsApp, essas redes sociais, né?
sabe que é uma beleza, mas às vezes para um cadastro como esse, eu e o Afonso, um dia desse, estava fazendo um BO eletrônico, né, Afonso? Nossa primeira experiência de BO eletrônico, e às vezes tem medo de botar uma informação, né, tem receio, tem medo mesmo, e às vezes, estando com uma pessoa que tem com uma maior, às vezes até imaturidade emocional, tem medo de errar o cadastro, e às vezes erra mesmo, aí tem outros problemas. Sim. Então, de repente, uma ação que contribua para que eles possam ter acesso à internet para tirar CPF é fundamental. E cadastro saúde digital, né, do Covid, que a gente está precisando cadastrar esses meninos, e só cadastra se tiver CPF. Então, essa articulação aí, Glauciane, eu acho possível, viu, do CPF, porque a Jaiane tem reuniões mensais, né, Jaiane, com toda a equipe da educação, né, e aí, como a educação tem esses dados, a gente só precisaria fazer o agendamento, tipo assim, em outubro, a primeira semana de outubro, isso, a equipe do Polo... Mobiliza, né? Isso, mobiliza, né, tarde e noite, isso, a equipe tarde e noite... vai fazer o cadastro. Aí pronto, as escolas tal vão naquela semana. Eu acho possível, viu, gente? Na verdade, nós poderíamos entrar como apoio, né? Eu vou ouvir, vou despachar com o secretário, porque creio eu que eles também estão pensando já em uma equipe para estar ajudando, né? Sim, perfeito. Até mesmo porque a nossa equipe ela é bem pequena, então talvez nós não conseguíssemos dar conta de tudo. Ela até trouxe, a educação trouxe a demanda, a gente está dialogando, e assim, de repente, porque também, falando em desafio, nós também temos um desafio, e aí eu acho que nós profissionais, assim, de encontrar formas de estimular esses meninos também a ajudar o outro. Às vezes um tem melhores... fez o seu próprio CPF, então como é que a gente consegue criar redes entre os próprios adolescentes? Às vezes a gente tutela muito também, né? Então, como é que a gente consegue formar, de repente, um grupo de adolescentes, de jovens que já com 17, 18 anos, por exemplo, mas que possam voluntariar-se, doar 2 horas do seu dia para estar lá junto, ajudando aqueles outros a tirar o CPF. Cria rede, cria essa afinidade, vínculo, a gente pode puxar isso dentro do próprio NUC, Afonso. Com a juventude, então, né? Também com a Secretaria de Juventude. Exatamente. Então, um poderia ajudar entrando com a questão onde tem internet, outro com um computador, um notebook, um grupo de adolescentes do NUC, de repente, que pudesse ser capacitados para ajudar uns aos outros a tirar o CPF, começar esse movimento. Eu vi aquele vídeo do menino lá do Construindo Saber, eu fiquei babando, doida para ter tempo, que o dia não tivesse só 24 horas, para a gente entrar em contato com aquele adolescente lá. Se quem não viu ainda, veja, eu coloquei nos nossos grupos de WhatsApp e tal, da Escola Construindo Saber, que está puxando aí, eu entendi pelo vídeo que está puxando um movimento, né, de juventude, de integração, e inclusive é contra o bullying, né, uma atividade contra o bullying. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode sair da lógica da escassez e ir para a abundância. O Afonso, às vezes eu sei que ele não gosta muito que eu diga isso não, mas até que ele gosta, outras pessoas aqui não gostam, que a gente fica muito assim, olhando para o que não tem. E o que é que a gente tem que pode potencializar? Às vezes eu tenho só um pouquinho, eu junto com um pouquinho que o Afonso tem, um pouquinho que o outro tem, quando se vê, multiplica-se os pães, é bíblico, né? Então, acho que esse desafio também da gente olhar para a abundância e sair da escassez para nos levar, inclusive, a sair dessa pandemia. A gente, né, sempre teve os planos A, B, C e D, né, Glauciane? Então, o alfabeto todinho, o alfabeto todinho de planos. Porque tem que ser assim nas políticas públicas. Então, eu acredito, né, Jaiane, que a gente possa fazer alguma ação, né, nesse sentido, para potencializar, né, o selo Unicef. Como você falou, né, todos emanados, né? Eu vejo a professora Dona Clotilde aqui, né, representando o grande conselho, experiência aí de 30 anos no magistério ou mais, né, Dona Clotilde? Boa noite, gente. Boa noite. Pois é, eu estou aqui aprendendo com vocês, viu? Que eu estou entrando agora representando o Conselho da Pessoa com Deficiência, e como sou nova aí no pedaço, eu tenho que estar aprendendo para poder falar, certo? Mas eu pronto, muito obrigado, Ana Clotilde. Boa noite, obrigada. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta, turma? Senão nós estamos caminhando aqui para o nosso encerramento, né, professora Jaiane, fazer os agradecimentos finais. Se você tiver algum questionamento, pode levantar a mãozinha. Ô, Glauciane.
Só uma perguntinha. Então, para as crianças, jovens que precisam tirar CPF, a gente vai aonde mesmo? Oi, tá ouvindo? Dona Clotilde, a primeira via a senhora consegue tirar no site da Receita Federal, certo? Ah, É. E aí, com o tempo, né, vai dependendo de cada situação, alguma irregularidade, tem que ir na própria Receita Federal aqui em Maranguape mesmo, né? Próxima. É. bom. Mas o primeiro dá para tirar. Porque o que a gente estava conversando aqui, dona Cristina, um pouco, era vendo se é possível a gente fazer alguma ação conjunta para estimular, né, para oportunizar que os adolescentes. Mas, por enquanto, a gente estava aqui pensando, a Jaiane vai levar como proposta, né, para dialogar com o secretário e tal, mas, por enquanto, como o Afonso disse, entra no site da Receita Federal e aí a primeira via tira-se lá, via internet. Porque a pessoa hoje pode tirar. O principal, dona Clotilde, o desafio que a Glauciane apresentou é a questão da internet, né? Ter internet boa, o acesso a computador, às vezes as famílias só têm celular pequeno, né? E limitado, são uma série de fatores, né? Que dificulta esse acesso, né? Os dados também são pessoas simples, né? Pessoas que não têm essa habilidade, né? Precisa de ajuda. Pronto. E também eu acho que nessa parte aí a gente tem que divulgar, né, Afonso? Essa rede que a Glauciane está falando... Divulgar mais esse trabalho, né? Então... eu acho interessante, eu acho possível. Você juntar as com, né, que faz a arte, né? Junto com a juventude, o NUCA. Eu mesmo não sabia. Não é uma ação que envolve ter dinheiro. Isso, só mobilização, perfeito. Trabalho, mas disponibilidade, né? Assim, o dinheiro que envolve é porque você vai ter que, por exemplo, um profissional para fazer uma arte, né? Profissional, Mas, assim, eu digo que é uma ação que é ação, o nome está dizendo, é uma ação que mobiliza atores, faz uma organizada que o Afonso é craque nisso, e é possível fazer, e tem um impacto, né? Você vai ter, além da emissão do documento, você vai ter também a possibilidade da vacinação, porque para tomar a vacina do Covid tem que ter o CPF. Com certeza, é isso mesmo, tá bom. Realmente, vocês do Serviço Social, então, todos aí, estão fazendo um belo trabalho, viu? Eu estou achando, assim, show, tá bom? Não é à toa que eu uso sempre essa palavra. Eu estou aprendendo, que é para fazer um pouquinho também. Todos nós aprendemos todo dia. Todo dia a gente aprende. Aprende lá no conselho. Todo dia a gente aprende. E lê a minuta, dona Clotilde, aquela minuta que eu enviei para lá, viu? Tá certo, eu ainda estou lendo, que é muita coisa. Nós estamos organizando, Glauciane, Jaiane, o Estatuto da Pessoa com Deficiência aqui no município, certo? Aí eu estou articulando com a Cris Sena, né? E hoje eu falei com o vereador Geórgenes para que a gente possa estar implantando no município o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Muito, muito importante. Muito importante. Boa ideia, e precisamos disso, né? Porque os direitos estão sendo tirados todos os dias, né? E quando a gente tem os direitos querendo ser tirados, a gente tem que lutar mais e caminhar muito mais, né, para conseguir Porque vai ser uma lei municipal, né, dando certo, a gente vai articular na Câmara, né, com o Geórgios, né, aprova e o prefeito sanciona, né? E aí é mais uma garantia de direitos, né, para a pessoa com deficiência. Graças a Deus, fico feliz de saber isso. Com o apoio aí de todos, né? Hoje, Jaiane, por favor, né, as considerações para a gente encerrar nossa noite de hoje. Agradecer a todo mundo que está aqui. Boa noite a todos que entraram depois, né? Claudete, aqui da associação parceira nossa do Comad. Isso. Falhou hospital, um pouquinho. Viu? O seu áudio falhou um pouquinho para mim, Afonso. Eu não sei se é a minha internet ou a sua. Mas eu gostaria, né, de agradecer mais uma vez a disponibilidade da Glauciane. Agradecer também a presença de todos que estão aqui hoje, da nossa equipe, como tutores, né? E também os colegas aí que nós conhecemos hoje, como a nova integrante do conselho aí da pessoa com deficiência, né? Do hospital, que o Afonso citou. É um prazer tê-lo conosco aqui no Polo AB Maracanaú. E aproveito para informar os tutores presentes que hoje nós tivemos esse momento de abertura,
oficial das nossas reuniões com vocês do semestre, depois do nosso planejamento pedagógico. E nas próximas reuniões nós seguiremos a linha de planejamento e também de informes, tá? Hoje foi uma acolhida de um assunto muito importante que todos, né, deveriam ter ciência e engajamento. Então é isso, obrigada a todos. Uma horinha, não sei se o Afonso criou o link do Polo ou da FMB, mas possivelmente a sala vai ser cortada daqui a pouco. Obrigada, Glauciane. Esperamos você presencialmente lá no Polo. E pode ter certeza que eu vou despachar com o secretário, tá? Essa demanda será um grande prazer colaborar, participar também dessa iniciativa. Ok, gente. Eu que agradeço, muito obrigado. Espero que chegue mesmo esse momento da gente poder estar junto, estar mais próximo. Junto a gente está, né? Nem seja virtualmente, mas está próximo fisicamente. Então, muito obrigada. Certeza. Pela disposição. Espero ter obrigado, turma. Boa noite. Muito obrigado, Glauciane. Foi um momento muito rico, viu? Entrei atrasada, mas aprendi muita coisa. Boa noite. Boa noite, Glauciane. Até já. Tchau. Até já. Tchau, turma. Valeu. Valeu. Tchau. Vocês vão saindo que eu vou fechar a sala aqui, turma. Muito obrigado. Valeu, grande César.